Doutor Pedro Coutinho Graça, muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um gosto. O Sr. Professor, além de investigador, além de político, assume-se também como monárquico. Como se sente que está a relação entre os partidos políticos e o movimento monárquico? Ora bem, muito obrigado desde já pelo convite, que muito me honrou de se ter recordado de mim. Eu tenho estado feliz que eu sou político, enfim, tive alguma atividade política, hoje em dia não tenho grande atividade política, a não ser aquela que todos nós temos enquanto digamos, participação cívica, digamos assim. A pergunta que me faz não é de resposta fácil, a questão da relação entre partidos políticos e movimento monárquico. Eu diria que a relação que existe não é uma relação, desde logo, não é uma relação formal. Normalmente aquilo que se diz é que existem muitos monárquicos nos diversos partidos, o que é rigorosamente verdade. Pena, acrescento eu, é que esses monárquicos não façam muito, ou melhor dito, pouco façam pela monarquia no quadro dos partidos em que militam. Eu tentei fazer diferente, não é? Eu tentei fazer diferente, quando tive essa oportunidade tentei fazer diferente e assumi-me sempre, sem qualquer problema, enquanto monárquico, mesmo quando tinha responsabilidades em outros partidos políticos, nunca afastei isso. Eu diria que o que existe na maioria dos casos, ou na maior parte dos casos, é que existem muitos monárquicos, que se dizem monárquicos e que integram por vezes órgãos, digamos, de instituições monárquicas, mas depois são monárquicos envergonhados, muitos deles, ou seja, pouco fazem no quadro daquilo que são as suas atividades partidárias e naquilo que podia ser a sua capacidade de influência e de intervenção junto dos partidos políticos de que fazem parte, pouco fazem pela monarquia. E, portanto, aí tivemos, não vou pessoalizar, isso era indelicado da minha parte, mas tivemos várias situações, várias pessoas nessas situações, com até eleitos, por vezes, para órgãos monárquicos, para instituições monárquicas, Casa Real, Reis Associações, tivemos todo esse tipo de situação e não vimos, em geral, não estou a dizer em particular, até porque em particular isso aconteceu, lembro-me, e agora lembro-me perfeitamente de que, quando da realização de uma petição à Assembleia da República em relação à questão relacionada com a questão da integração do Sr. Dom Duarte no âmbito da correta colocação do Sr. Dom Duarte no âmbito do protocolo de Estado, houve efetivamente nessa altura a intervenção proativa de alguns monárquicos e que ajudaram, digamos, para a realização desse fim. Mas diria que foi quase pontual relativamente àquilo que é a assunção de ser monárquico no quadro de atividades partidárias. E isso leva-me a uma pergunta, quer dizer, ser monárquico e ser assertivamente monárquico e, neste caso, sem medo e sem problemas em dizê-lo, acaba por ser um desafio na atual conjuntura, não é? É, sem dúvida, nomeadamente quando se está em determinado momento a ocupar determinado tipo de funções eletivas, por exemplo, não é? E para mim as funções eletivas foram sempre serviço público, ou seja, uma determinada pessoa que em determinado momento, ou pelo menos é assim que as vejo, sempre as vi e verei sempre, uma determinada pessoa que em determinado momento é eleita para um determinado cargo, ou nomeada para um determinado cargo, o eleito é sempre preferível, como é evidente, e no decurso das suas funções, no âmbito do desempenho das funções desse cargo, efetivamente não só se preocupa com os seus concidadãos, com o bem comum, como procura fazer o melhor possível no âmbito das funções que ocupa. Eu e os outros monárquicos, eu, pelo menos no que me diz respeito, e tive essa oportunidade em várias situações, nomeadamente na Assembleia da República, entre outras, nas Assembleias Municipais, Assembleias de Freguesia, etc. Mas, por exemplo, tomando o exemplo da Assembleia da República, na 10ª legislatura, eu tive a oportunidade de deixar sempre bem claro que, apesar de não estar, naquele caso, a representar um partido monárquico, que não era o caso, estava a representar um partido que não se assumia sequer como assumidamente monárquico, mas não estava, eu pessoalmente era monárquico, sou monárquico e não tive problemas em fazê-lo. Penso que ainda existirá alguns por aí nas redes sociais, talvez no YouTube, uma gravação de uma intervenção que eu tive a propósito de 31 de janeiro, não sei se eventualmente terá visto,
na Assembleia da República, onde eu efetivamente assumi isso, embora numa faceta de, digamos, de conciliação, evidentemente, entre os portugueses. Mas não deixei de o fazer. Outros fizeram-no antes, felizmente, outros fizeram-no antes. Os deputados, na altura do PPM, quando da Aliança Democrática, tiveram a oportunidade de fazer e fizeram sem qualquer rebuço. O próprio professor arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles também o fez, a quando da sua eleição como deputado independente no quadro de uma legislatura em que integrou o grupo parlamentar do Partido Socialista, também o fez, e o Filo, de forma mais modesta, evidentemente, no âmbito daquilo que foram as minhas funções na Assembleia da República, na 10ª legislatura, que durou sensivelmente pouco menos de 5 anos. E Filo, de acordo com a capacidade que tive de intervir, não só, evidentemente, na questão oratória, isso Filo, mas também, evidentemente, também naquilo que foi a possibilidade de auxiliar no âmbito do trabalho que cada um dos deputados pode fazer, auxiliar o próprio movimento a poder reforçar-se e a poder tornar-se, digamos assim, como é evidente, mais forte. Não é? Portanto, essa foi sempre uma das minhas preocupações, embora eu tivesse muitas outras que não tinham necessariamente a ver com isto. Mas eu diria que ser monárquico é também nunca esquecer a monarquia no âmbito da sua intervenção, nomeadamente no âmbito da sua intervenção política. Muito bem. E também é verdade, e é uma coisa que também não podemos esquecer, durante a sua carreira de investigação, tem sido também objeto de estudo o direito do consumidor. Estou certo? Concorda que Portugal e a União Europeia estão atrasados relativamente ao que se faz, por exemplo, e ao que acontece em termos de direito do consumidor nos Estados Unidos, no Brasil? Não acha que estamos um bocadinho atrasados em relação aos desses direitos? A pergunta é bastante interessante. E fazendo aqui um pequeno flashback relativamente àquilo que foi a evolução do direito do consumidor, e não querendo ser muito fastidioso, eu gostaria apenas de recordar ou de lembrar para aqueles que não sabem que o direito do consumidor nasceu nos Estados Unidos da América. Nasceu nos Estados Unidos da América, efetivamente, e é um direito recente, nasceu apenas no século XX, no rigor, fundamentalmente depois da presidência do presidente Kennedy, foi após isso que se deu esse movimento. De certa forma, ao mesmo tempo que nasceram outros direitos conexos com ele, como seja as questões relacionadas com a regulação da publicidade, não é? Que é muito conexa, neste caso específico, com os direitos do consumidor. E depois, esse fenómeno foi um fenómeno que saiu, digamos, das fronteiras norte-americanas e passou para a Europa. A Europa, portanto, logo a seguir, foi o continente que adotou, a seguir à América do Norte, a seguir aos Estados Unidos, foi o continente que adotou e começou precisamente do norte da Europa para o centro e do centro para o sul, que adotou a defesa dos direitos do consumidor. Eu diria que talvez, e agora fazendo aqui uma pequena retrospectiva histórica relativamente àquilo que, e indo ao encontro à sua pergunta, relativamente àquilo que foi a nossa, triste história da integração europeia, triste porque nunca sufragada e, portanto, nunca publicitada, nunca perguntada aos portugueses se era essa a direção que pretendiam seguir, mas nesse âmbito eu diria que houve dois aspectos, duas áreas que me parecem ser até as áreas menos más, ou melhor dito, mais conseguidas no âmbito da proteção dos direitos, em geral. Friso, por um lado, o direito do consumidor, ou os direitos dos consumidores, se quiser. Por outro lado, o direito do ambiente, ou o direito ao ambiente, se quiser. Parece-me que, no âmbito daquilo que foi a atividade desenvolvida pelas comunidades europeias, depois, a partir da mudança de designação pela União Europeia, o direito do consumidor, numa perspectiva de defesa, fundamentalmente, dos interesses dos consumidores, e essa é a perspectiva que toda a legislação comunitária aponta, é precisamente no âmbito dessa defesa. Eu diria que o direito do consumidor teve uma mais-valia significativa no quadro dos vários anos em que o legislador comunitário produziu diretivas, regulamentos e, no fundo, teve capacidade de intervenção em coordenação com as instâncias nacionais, na defesa, precisamente, desses direitos, nomeadamente alguns em particular, como seja a questão da segurança dos produtos e também dos serviços, a questão, por exemplo,
que alguns acharam exagerado, e de certa forma também o foi, é verdade. Na segurança também estendida, por exemplo, à questão dos brinquedos e da utilização de brinquedos por parte de crianças. Portanto, eu diria que o direito do consumidor, apesar de tudo, quem nos dera que todas as outras áreas de intervenção da União Europeia tivessem sido tão conseguidas quanto esta, eu diria que não é por aqui, não é neste âmbito que nós deveremos ter muito a apontar relativamente ao processo de integração. E, portanto, nessa medida também, a nossa própria legislação, que já existia, acabou por se beneficiar também de um conjunto de aporros, de mais-valias trazidas precisamente pela integração europeia. E, portanto, eu costumo assinalar este exemplo como positivo, e um segundo exemplo, que não vou falar agora, não vou desenvolver, que é a questão do ambiente, nomeadamente o direito ao ambiente. Também já com consagração constitucional, desde 74, e depois nas sucessivas revisões que tiveram lugar, e também nesse âmbito com digamos, com um seguimento interessante no âmbito da própria União Europeia. Não me reporto aqui fundamentalmente a estas questões das agendas, não é isso que está em causa, não é? Não é para aí que eu estou a apontar. É mais no sentido da produção de legislação no âmbito de defesa do ambiente em si e do direito ao ambiente em si. E, portanto, dessa medida, penso que terei respondido à sua pergunta. Sem dúvida. E outra das suas prioridades, em relação ao direito de estudo do mar, que é algo que, evidentemente, a União Europeia trouxe muitas mudanças, sente que, de alguma forma, houve um abandono em Portugal deste seu grande ativo? Eu aqui, nesse aspecto, em relação ao mar, e são precisamente duas das áreas que eu, do ponto de vista profissional e de investigação, cubro, são muito diferentes, mas a verdade é que me disperso por ambas. Em relação ao mar, não poderei ser, de forma alguma, tão simpático. Mas já, todos recordarão daquilo que foi, há uns anos atrás, quando de um mandato do professor Cavaco Silva, aquilo que foi a desastrosa intervenção política do professor Cavaco Silva no âmbito daquilo que foi o abater, digamos, de um conjunto muito significativo de embarcações da nossa frota. Não é? E, a exemplo de outras desgraças que aconteceram com financiamento comunitário, com grande culpa e grande envolvimento das comunidades europeias, como sejam, por exemplo, a questão da política agrícola comum, como seja, por exemplo, o abate também, porque disto se tratou, precisamente de abate, de comboios, portanto, no âmbito da Ferrovia Nacional, erros históricos que nos custaram décadas de atraso e que não podem deixar de ser referidos como sendo aspectos muito negativos no âmbito daquilo que foi a intervenção política e partidária de alguns dos governantes. É evidente que as responsabilidades não são apenas do professor Cavaco Silva, são de outros governantes, PS, PSD e CDS, por vezes até, que ao longo dos anos tiveram responsabilidades neste setor, no âmbito do mar, e que nem sempre adotaram as melhores soluções para, por exemplo, defendermos, e hoje em dia, infelizmente, pouco ou nada se poderá falar de mar português, pelo menos ao abrigo daquilo que existe do ponto de vista legal, a nível daquilo que existe no âmbito da União Europeia, mas pouco ou nada se fez em investimentos, e era possível ter feito mais, em investimentos em modernização da nossa Marinha, da nossa Armada, em adotar e em fornecer às próprias regiões autónomas meios operacionais que permitissem fazer uma fiscalização no âmbito nacional, evidente, mas com uma colocação específica no âmbito das regiões, uma fiscalização mais efetiva das grandes áreas de mar que as regiões autónomas portuguesas, e são elas fundamentalmente que contribuem, fornecem para aquilo que é a nossa zona económica exclusiva, e para aquilo que será também, e é também, o projeto de extensão da plataforma continental portuguesa, que está ainda em sede de aprovação, de análise para aprovação, se for o caso, no âmbito da ONU. Não é? E, portanto, eu diria que, quer de um ponto de vista do desinvestimento, agora, digamos, tentam recuperar algum tempo perdido
mas tardiamente, mas quer do ponto de vista dos investimentos, quer também do ponto de vista da pouca ou nenhuma atenção que os políticos deram ao mar. O mar, para nós e para as generalidades portuguesas, é algo que funciona fundamentalmente como a praia que nós frequentamos e o mar que vemos à frente, e pouco mais. É evidente que, recentemente, há algum tempo atrás, fizeram-se algumas alterações legislativas no âmbito até da possibilidade de utilização privada de algumas mais-valias do mar, o que também é preciso ter cuidado relativamente a esse tipo de utilização. Foram feitas algumas alterações, é verdade, mas do ponto de vista prático, pouco ou nada se viu até ao momento. E, portanto, se fui otimista e se fui positivo quando referi questões relacionadas com o consumidor e com o consumo e com a defesa dos consumidores, não tenho, de forma alguma, nem poderei ter, infelizmente, e a compreender que eu digo, a mesma perspectiva relativamente àquilo que foi no passado a defesa do nosso mar e naquilo que é ainda no presente a gestão que é feita pelo poder político. Mas também a gestão que é feita, por vezes, na ligação ao poder político por parte das autoridades militares relativamente ao mar, seja ele português, seja ele europeu, seja ele o que for, a verdade é aquele mar que, para todos os efeitos, historicamente é nosso e junto do qual nós temos responsabilidades acrescidas. E o Sr. Professor acha que ainda vamos a tempo de nos voltar novamente para o mar ou acha que já é demasiado tarde? Não, eu penso que vamos a tempo, mal nós se não fôssemos a tempo. Agora, resta ver com que limites, com que limitações e com que objetivos é que o vamos fazer. Portanto, eu penso que é necessário que sejam definidos objetivos claros, sejam definidos meios claros, seja definido o papel claro que Portugal tem, seja clarificada a questão de que mar é que se fala, quais são as responsabilidades de uns e de outros, se Portugal se assume como sendo adepto da existência de uma guarda costeira europeia, se aquilo que estamos a falar é a defesa do mar da Europa, entre aspas, ou se é a defesa, ou a defesa de outra coisa qualquer, não é? E também temos de, na prática, com aspectos muito simples, atualizar coisas que se podiam ter feito há muitas décadas e nunca foram mexidas, como, por exemplo, agilizar, no âmbito daquilo que são as apreensões de contrabando, de estupefacientes, de drogas, etc., agilizar a transferência rápida de um conjunto de meios que são apreendidos para o Estado e a transformação e a transferência desses meios com a sua utilização. Nós queixámos durante muitos anos que não dispunhamos de determinado tipo de embarcações, nomeadamente a Marinha, para atuar em determinado tipo de situações. Eu diria que hoje é fácil, e isso basta, digamos assim, uma alteração na lei, é fácil transformar tudo o que são esse tipo de bens apreendidos e colocá-los ao serviço de todos nós. Nada disso foi feito. Há pouca sensibilidade por parte dos tribunais em poderem fazê-lo também. Portanto, nós por vezes queixamos-nos das nossas próprias limitações, não é? Ou dos nossos próprios erros. Queixamos de algo que podemos resolver e que é fácil de resolver. Portanto, coisas práticas, muita coisa prática pode ser feita. Temos na assistência até um ilustre marinheiro que poderia muito mais do que eu falar sobre isto e contar a sua experiência. E penso que todavia vamos a tempo de fazer muita coisa ainda. Voltando agora novamente para a Terra e para o nosso momento político atual, estamos de alguma forma, Sr. Professor, a recuar e a transformar, por exemplo, o Covid numa ferramenta de revisionismo constitucional de uma certa esquerda? Eu diria que estamos, e a primeira intervenção que faço sobre este assunto publicamente, eu deixei de ter redes sociais por decisão pessoal, não tenho conta de Facebook, Twitter, Instagram, deixei cair essas contas todas, mantenho apenas uma conta no YouTube
é evidente, participo em todos os outros tipos de formas de comunicação, mas filo voluntariamente porque os tempos que atravessamos são tempos muito perigosos. Muito perigosos, nomeadamente, não é a questão de se dizer que existe ou não existe pandemia, é evidente que existe a pandemia, é evidente que existe o vírus. Isso é uma evidência, não, é inegável. Não é? O que está aqui em causa fundamentalmente é tudo aquilo que tem sido feito negativamente com o pretexto do vírus, com o pretexto da pandemia. Estou aqui a falar fundamentalmente das limitações inaceitáveis a direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, não só em Portugal, e muito em Portugal, como em todo o mundo, e que se traduzem em situações absolutamente inaceitáveis. Pessoas que são presas por exprimirem a sua opinião, pessoas a quem que são impedidas de divulgar a sua opinião nas redes sociais porque a sua opinião vai contra, ou não vai ao encontro daquilo que é o politicamente correto. E, portanto, o que nós assistimos desde há um ano nesta parte é exatamente uma perda gigantesca de direitos dos cidadãos em todo o mundo. Quase sem exceção. Em todo o mundo, quase sem exceção, com um pretexto sanitário. E isso é absolutamente inaceitável. Isso é algo que deve ser combatido e é algo que qualquer democrata deve ter deve ter como objetivo no âmbito da sua atuação cívica, independentemente de qualquer partido político, independentemente de qualquer movimento ou opinião, qualquer democrata deve se bater pela defesa dos direitos das pessoas que estão, no nosso caso, no caso português e no caso também de muitos outros países, constitucionalmente consagradas. Acho, portanto, que se tem exagerado brutalmente naquilo que é a consagração de meios de exceção. O estado de emergência pode ter tido justificação no início, teve justificação até determinado momento, hoje ainda não tem justificação alguma. Mas continua a ser aprovado de forma bastante significativa pela Assembleia da República, sem praticamente insistência de debate, que é uma coisa curiosa. O último estado de emergência foi aprovado em 60 segundos, em 1 minuto. Isto é muito significativo, isto é muito revelador da falta e do pouco cuidado e da falta de atenção que todos os partidos políticos, quase sem exceção, têm relativamente a este ataque brutal a direitos, liberdades e garantias de pessoas. Direito de expressão, direito de manifestação, direito de opinião e entre muitos outros. Muito bem. Eu vou aproveitar de estar na assistência o comandante Joaquim Afonso. Sr. Comandante, está-me a ouvir? Estou. Olá, boa tarde. Sr. Comandante, estamos agora a falar sobre o mar e sobre a Marinha e o papel da Marinha. Não sei se esteve a ouvir. Quer dar alguma contribuição e fazer alguma questão aqui ao professor Coutinho Graça? Olha, antes de mais, muito obrigado, é uma honra. Aproveito para mandar um forte abraço ao Sr. Professor, que faz o favor de ser meu amigo há muitos anos. Temos tido algumas batalhas muito próprias, muito diferentes daquilo que a nossa classe política reconhece e que tem a ver exatamente com aquilo que o Sr. Professor estava a referir, que é o nosso objetivo estratégico enquanto nação e enquanto país, a defesa do nosso território, da nossa pátria, do nosso interesse geoestratégico e, portanto, a questão do mar é fundamental. Em Portugal as pessoas mal têm conhecimento da dimensão da nossa área o Sr. Professor falou na ZEE e na possível extensão da plataforma continental que está em debate na ONU e provavelmente será aprovada, mas para além disso nós temos áreas de responsabilidade, como nós lhes chamamos, que vão muito para além dessas áreas já de si enormes da ZEE e da extensão da plataforma continental, como sejam, por exemplo, a área da responsabilidade de busca e salvamento no mar, em inglês Search and Rescue, que ultrapassam para sul do arquipélago de Cabo Verde a nossa área de Flight Information Region da Madeira. Eu, por acaso, por coincidência, nem tinha
ainda previsto assistir à conferência aqui, Sr. Professor. Acabei de publicar no sítio oficial da internet do Nós Cidadãos um artigo com um extrato de um livro da Apeiron Edições sobre a questão da soberania das ilhas selvagens, que introduz também o debate da questão da devolução da Olivença ao nosso país. E, portanto, eu costumo dizer, quando nós não temos identidade própria e andamos de cócoras para os estrangeiros, o resultado só pode ser muito mau. Nós temos que preservar a nossa cultura, a nossa identidade. Somos dos países mais ricos, com uma só nação da Europa, dos mais antigos também, e não temos que ter vergonha disso. Eu julgo que o Sr. Professor terá acompanhado que eu escrevi um capítulo sobre a economia azul num livro no verão passado acerca da pandemia, que é 40 perguntas sobre a pandemia, e em que abordo exatamente essa questão. Nós, de facto, com uma área de jurisdição tão lata, temos que ser criativos e, enquanto investigador da Universidade Nova na área do ambiente, tive a oportunidade de desenvolver um projeto que depois passou para o protótipo e finalmente a produto comercial, para a vigilância de todas as áreas de jurisdição da União Europeia através de imagens de satélite radar. Tem uma vantagem crucial sobre as imagens como se diz, na área do espectro da luz visível, porque se o céu estiver nublado, as imagens são na mesma credíveis e, portanto, o radar não é influenciado pelas gotículas de água das nuvens. E, infelizmente, como não há normativo comunitário que permita dar cobertura à vigilância também de embarcações com atividades ilegais, seja de tráfico de estupefacientes ou de tráfico de pessoas, o sistema apenas é utilizado para detectar derrames de hidrocarbonetos e aquilo que se chama a lavagem de tanques. De qualquer forma, está a funcionar, está operacional, funciona na Agência Europeia de Segurança Marítima no Cais de Sodré, é operado por oficiais da nossa Marinha Mercante e detecta automaticamente qualquer derrame de hidrocarbonetos nas nossas águas e, digamos, que nos dá uma radiografia completa de tudo aquilo que nós quisermos. Agora, infelizmente, como o professor estava a dizer muito bem, a nossa soberania do mar foi transferida em grande parte para a esfera de decisão da União Europeia. Nós tivemos uma campanha em que andámos juntos, patrocinada e encabeçada pela Sociedade de Geografia de Lisboa, na sua secção dos oceanos, foi contra o artigo 13 da Constituição Europeia, que pretendia retirar-nos ainda mais a jurisdição que temos sobre as nossas águas, mas felizmente tivemos sucesso e, portanto, a gestão da coluna d'água, portanto, dos recursos vivos, mantém-se ainda na esfera dos nossos governos. Agora, o triste no meio disto tudo é que ninguém das pessoas que têm responsabilidades governativas em Portugal há quase meio século percebe patavina daquilo que nós estamos aqui a falar. E pior, não quer perceber. Apenas seguem as modas, os soundbites, como se diz em estrangeiro, que vêm do lado de fora. E, portanto, um país que não tem estratégia, que não tem objetivos, serve para cumprir a estratégia dos outros. Portanto, há que reforçar a capacidade e a independência dos nossos serviços de informações e começar aqui com acordos de regime das várias forças políticas a defender o interesse nacional. E julgo que já me alonguei demais, peço desculpa. O Sr. Professor tem algum comentário a fazer? Eu gostava de saudar o Comandante Joaquim Afonso, agradecer muito a sua intervenção muito esclarecedora e muito complementar relativamente à minha, mais elucidativa, aliás, do que a minha. Saudar a sua intervenção, dizia eu, e evidentemente concordar com o que disse em absoluto. Que, aliás, a sua intervenção complementa aquilo que eu próprio tinha começado por dizer. E nesta medida penso que é a altura, mais do que a altura, já levamos décadas atrás, de finalmente podermos
ter uma estratégia, porque estratégia temos tido muitas em papel, estratégia para o marketing temos tido muitas em papel nos últimos anos, mas temos uma estratégia efetivamente que saibamos concretizar, que consigamos concretizar, e relativamente à qual tenhamos os meios suficientes para poder, mesmo que sejam objetivos mais modestos, para poder executar esses mesmos objetivos. É evidente que, por exemplo, aquilo que é o projeto de extensão da Plataforma Continental de Portugal é algo que deve ser saudável, e foi saudável, e deve ser saudável precisamente pelo envolvimento não só de equipas muito completas, vastas, no âmbito daquilo que são as intervenções científicas muito multifacetadas, como também em si o próprio projeto e aquilo que é a intenção do Estado português junto da ONU nesta ampliação que se espera que possa vir a acontecer da plataforma continental, mas depois precisamos, todos perceberão, se nós já temos dificuldades com a nossa zona económica exclusiva, no âmbito da fiscalização dessa ZE, como é que nós vamos conseguir fiscalizar uma zona ainda muitíssimo mais vasta, que é a zona que coincide com a futura plataforma continental portuguesa. Temos que seriamente provar e pôr em prática os meios, as decisões políticas e os meios que nos permitirão atuar nesta medida. E isso passa, a meu ver, por uma mudança muito significativa daquilo que tem sido, e já o defendi no passado, não é novidade, daquilo que tem sido a própria posição do poder político face às Forças Armadas. Eu creio que é a altura de o poder político se aperceber e no fundo, defender uma estruturação muito diversa das Forças Armadas portuguesas, em que o papel fundamental, na minha perspectiva, deve ser dado à Marinha e à Força Aérea, e o Exército, evidentemente, não desaparecendo, deve ter um papel secundário, porque é exatamente isso que a nossa realidade física, a nossa realidade geográfica traduz. Não é? O que nós temos de defender, onde nós temos de intervir, o que nós temos de salvaguardar, em termos de quantidade, é precisamente o nosso mar. Nessa medida, temos de dotar quem pode intervir no mar, a Marinha e a Força Aérea, temos de dotá-las de meios suficientes para poderem fazer. Não é? E, portanto, isto passa por uma mudança muito significativa naquilo que tem sido o paradigma das Forças Armadas ao longo das décadas, em que o Exército tem tido, como sabemos, um papel sempre muito relevante e muito atuante e que tem de ser posto em causa nos termos exatos em como tem estado a ser estruturado até ao momento. E, portanto, eu sou absolutamente defensor, já o defendi. Aliás, creio que ter sido até o primeiro a defender a criação de uma guarda costeira, e fui-o, se a memória não me atraiçoou, em 2016, numa intervenção na Assembleia da República, fiz essa defesa da guarda costeira, poderão consultar nos registros que existem à época, e, portanto, no fundo, são passos que devem ser dados, e devem ser dados de uma forma firme, com um futuro, com visão e de preferência, como o comandante Joaquim Afonso bem referiu, com um apoio muito alargado por parte das diversas forças partidárias. Muito bem, eu aqui, para terminar, quero fazer uma pergunta muito rápida ao professor Coutinho Graça. Sr. Professor, o que é que para o futuro podemos esperar em relação à sua participação cívica e política, se é que nos pode adiantar uma coisa? Bem, para aqueles que eventualmente têm acompanhado menos a minha atuação, eu estive num projeto partidário até há pouco tempo atrás, terei sido até o primeiro a sair desse projeto, por me parecer que esse projeto estava condicionado por um conjunto de situações de confusão que existiam entre pessoas que nele participavam, e que foi o projeto da Aliança. Fui um dos fundadores da Aliança, juntamente com o Dr. Pedro Santana Lopes e outros, que até antes de mim o fizeram, mas, infelizmente, esse projeto, que tinha todas as condições para ser um projeto de sucesso, por situações diversas no âmbito daquilo que foi a atuação dos órgãos partidários ao longo da caminhada que foi feita, não teve, efetivamente, pelo menos não teve até o momento, esse sucesso. E, portanto, eu saí desse projeto.
Não tenho neste momento nenhum projeto partidário, aliás, não tenho, para mim os partidos políticos são instrumentos para a realização do bem comum e, portanto, nessa medida são úteis enquanto servem esse objetivo. Não tenho, a partir do momento em que não servem esse objetivo, deixam de ter utilidade. E foi assim sempre que eu vi os partidos políticos. Mantenho-me como ecologista e como monárquico, independentemente da força política onde possa ocasionalmente estar. Neste momento sou independente e não tenho, para já, nenhuma intenção de o deixar de ser. Agora, isso não significa que me demita, como não me demito da minha intervenção cívica. E tenho feito de forma mais discreta, voluntariamente mais discreta, mas tenho mantido essa intervenção cívica e quem, digamos, está mais informado sobre isso saberá que tipo de intervenção é aquela que eu tenho feito e conto continuar a fazê-la, fundamentalmente neste momento, com aquilo que é o aspecto mais preocupante. Foi aquilo que já referi há pouco, quando falei a propósito da questão da pandemia, que é a questão da defesa dos direitos, liberdades e garantias das pessoas. Penso que neste momento essa defesa é a questão mais importante que nós temos na sociedade, a par, evidentemente, da questão da reconstrução da economia, mas a questão dos direitos, liberdades e garantias passa exatamente também por assegurar de trabalho, alimentação e dignidade às pessoas, fundamentalmente a todas aquelas que foram mais duramente atingidas pelo vírus, de forma direta ou indireta. Penso que essa é a grande luta do momento. É a luta da restauração da dignidade das pessoas que foi posta em causa, dos direitos das pessoas que foram postos em causa. No fundo, em resumo, o combate pela liberdade. E é triste nós termos de chegar a este momento do século XXI e termos de estar a dizer que temos de fazer novamente um combate pela liberdade. Mas é verdade, temos de fazer de novo um combate pela liberdade que está ameaçado. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Professor, agradeço imenso então a sua participação. Agradeço também ao Comandante Joaquim Afonso pela sua generosa contribuição. Muito obrigado por esta oportunidade e, meus senhores, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado.